da Helena a primeira parte do estudo da Páscoa. Amém? Vamos ao estudo da Páscoa. O texto base está em Êxodo capítulo 12, versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Amém? Então, a Páscoa foi instituída por Deus e foi numa situação de saída, de retirada. E nos dias de hoje ela representa a mesma coisa. Nós estamos aqui de passagem nessa terra. Essa terra de malignidade, né? Então, vamos lá. Contexto histórico. Desde que Israel partiu do Egito cerca de 1445 anos antes de Cristo, o povo hebreu, que depois foi chamado de judeu, celebra a Páscoa todos os anos, na primavera, em data aproximada da Sexta-feira Santa. Depois de os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó passarem mais de 400 anos de servidão no Egito, Deus decidiu libertá-los da escravidão. Suscitou Moisés e o designou como o líder do Êxodo. Em obediência ao chamado de Deus, Moisés compareceu perante Faraó e lhe transmitiu a ordem divina: deixa ir o meu povo. Para conscientizar Faraó da seriedade dessa mensagem da parte do Senhor, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamento contra o Egito. No decorrer de várias dessas pragas, Faraó concordava em deixar o povo ir, mas, a seguir, voltava atrás, uma vez a praga assustada. Soou a hora da 10ª e derradeira praga, aquela que não deixaria aos egípcios nenhuma outra alternativa senão a de lançar fora os israelitas. Deus mandou um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todo o primogênito, desde os homens até aos animais. Isso está ali no livro de Êxodo, capítulo 12 e versículo 12. Visto que os israelitas também habitavam no Egito, como poderiam escapar do anjo destruidor? O Senhor emitiu uma ordem específica ao seu povo. A obediência a essa ordem traria a proteção divina a cada família dos hebreus, com seus respectivos primogênitos. Cada família tinha de tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Abibe. Famílias menores podiam repartir um único cordeiro entre si. Parte do sangue do cordeiro sacrificado, os israelitas deviam aspergir nas 2 ombreiras e na verga da porta de cada casa. Quando o destruidor passasse por aquela terra, ele passaria por cima daquelas casas que tivesse o sangue aspergido sobre elas. Daí o termo Páscoa, que quer dizer Pessá, que vem de Pessá, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte executada contra todos os primogênitos egípcios. Deus ordenou o sinal do sangue, não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios, mas porque queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando-o para o advento do Cordeiro de Deus,
que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, 29. Então, o que aconteceu lá no Egito, 1445 anos antes de Jesus, já era uma profecia do que Jesus faria. Amém? Naquela noite específica, os israelitas deveriam estar vestidos e preparados para viajar. A ordem recebida era para assar o cordeiro e não fervê-lo, preparar ervas amargas e pães sem fermento. Ao anoitecer, portanto, estariam prontos para a refeição ordenada e para partir apressadamente. Momento em que os egípcios iam se aproximar e rogar que deixasse o país. Tudo aconteceu conforme o Senhor dissera, né? Então, nos dias de hoje, biblicamente falando, nós devemos estar prontos para partir. Olha que interessante. Ser fiel até a morte. A morte quando? Em que momento? Qualquer momento, né? Então nós temos que estar prontos, vestidos. Eita, que palavra! Vestidos com o quê? Com as vestes da santidade, com as armaduras de Deus, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, a couraça da justiça, cingindo os lombos com a verdade, capacete da sabedoria, o escudo da fé com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno e a espada do Espírito. Só se consegue isso por meio da oração e intimidade com o Senhor. Essa foi a primeira parte aqui do estudo A Páscoa. Oh, glória! Amém? E aqui nós vamos ver a Páscoa na história israelita. Glórias a Deus. A partir daquele momento da história, o povo de Deus, qual é o momento? O momento que eles saíram do Egito, né, após a morte dos primogênitos, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda a primavera, obedecendo às instruções divinas de que aquela celebração seria um estatuto perpétuo. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial do Egito, que foi um sacrifício eficaz. Antes da construção do templo, em cada Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo suas famílias, sacrificavam um cordeiro, retiravam todo o fermento das suas casas e comiam ervas amargas. O mais importante, eles recontavam a história de como seus ancestrais experimentaram o êxodo milagroso na terra do Egito e sua libertação da escravidão de Faraó. Assim, de geração em geração, o povo hebreu relembrava a redenção divina e o seu livramento do Egito. Aleluia! Uma vez que o templo foi construído, Deus ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do cordeiro fossem realizados em Jerusalém. O Antigo Testamento registra várias ocasiões em que uma Páscoa especialmente relevante foi celebrada na Cidade Santa. Em que lugares da Bíblia, né? Segundo Crônicas 30, do 1 ao 20. Segundo Crônicas 35, do 1 ao 19. Segundo Reis, capítulo 23, do 21 ao 23. Esdras, capítulo 6, dos versículos 19 ao 22. Nos tempos do Novo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira. O único incidente na vida de Jesus como menino que as escrituras registram foi quando seus pais o levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade para a celebração da Páscoa. Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 50. Posteriormente,
Jesus ia cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa. Evangelho de João 2:13. A última ceia de que Jesus participou com os seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi uma refeição da Páscoa. Evangelho de Mateus 26, versículos 1, 2, 17 e 29. O próprio Jesus foi crucificado na Páscoa, como o Cordeiro Pascal. Referência 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Cordeiro Pascal que liberta do pecado e da morte todo aquele que nele crê. Os judeus hoje continuam celebrando a Páscoa, embora seu modo de celebrá-la tenha mudado um pouco, posto que já não há em Jerusalém um templo para se sacrificar o cordeiro em obediência, como está escrito em Deuteronômio 16, do 1 ao 6, que é a festa judaica contemporânea chamada Seder. Já não é celebrada com o cordeiro assado, mas as famílias ainda se reúnem para a solenidade. Retiram-se cerimonialmente das casas judaicas e o pai da família narra toda a história do Êxodo. Tá bom? Vamos lá. A Páscoa e Jesus Cristo. Para os cristãos, a Páscoa contém um rico simbolismo profético a falar de Jesus Cristo. O Novo Testamento ensina explicitamente que as festas judaicas são sombras das coisas futuras. Colossenses 2:16 ao 17, Hebreus 10, versículo 1. A redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Note os seguintes itens em Êxodo 12, que nos fazem lembrar do nosso Salvador e do seu propósito para conosco, né? Primeiro item. O âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque ele os amou e porque ele era fiel ao seu conserto. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Efésios 2, 8 até o 10, Tito 3, 4 e 5. Então, segundo item, que é a sombra de Cristo lá no Velho Testamento, né? Lembra a Cristo. O propósito do sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte, da ira de Deus contra o pecado. Né? Olha que maravilha. Então, o propósito do sangue lá representava o sangue de Cristo aqui. 3. O Cordeiro Pascal era um sacrifício a servir de substituto do primogênito. Olha que interessante. No Egito, morria a ovelha para o filho primogênito não morrer, né? Isso significa o quê? Um prenúncio de Cristo, que é o primogênito de Deus. Amém? Interessante. No Egito morria uma ovelha para o primogênito não morrer. E Deus matou o seu primogênito para nós não morrermos. Que maravilha, né? Isso prenuncia a morte de Cristo em substituição à morte do crente. Romanos 3, 25. Paulo expressamente chama Cristo como nosso Cordeiro da Páscoa, que foi crucificado, sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Quarto ponto. O cordeiro macho separado para a morte tinha que ser sem mácula. Esse fato prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus. Não podia ser uma ovelha fêmea,
Não podia ser uma ovelha com defeito, porque o defeito representa pecado. Olha aí que interessante. Tinha que ser um cordeiro macho, sem defeito, representando o Filho único de Deus perfeito. Que tremendo, né? Quinto ponto. Alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Morte é esta que o salvou da morte física. 1 Coríntios 10, 16 17, 1 Coríntios 11, 24 a 26. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele na cruz, foi um sacrifício eficaz. Realizamos em continuação a ceia do Senhor como um memorial em memória dele, em identificação com ele. Então, participar da Santa Ceia hoje, por isso que a Páscoa não pode ser uma vez por ano. É diário, é constante, é semanal, é mensal. A gente tem que se identificar com Cristo constantemente. Então, os israelitas lá mataram o cordeiro, macho, sem defeito, assaram a carne, comeram a carne, pegaram o sangue e passaram nas vergas, nos batentes. O ato de comer a carne da ovelha lá significava o quê? A gente se une com você, a gente se compadece de você, a gente se torna um com você, que é o mesmo ato nosso da Santa Ceia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue viverá por mim. Eu estou nele e ele está em mim. Olha só, que tremendo, que comparação maravilhosa, né? Comparação maravilhosa. Sexta identificação aqui. A aspersão do sangue nas vergas das portas era efetuada com fé obediente. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência da fé. Então o sangue de Cristo foi derramado. O ato da parte de Cristo, o ato do Cordeiro para nos salvar, ele fez. E qual é a nossa parte? Obedecer a palavra. Então, pegar o sangue do Cordeiro lá no Velho Testamento e passar na porta era um ato de obediência. O anjo sabia quem era quem. O anjo não se confunde, não tem problema de visão, né? Mas o ato de pegar o sangue, passar na porta era o que? Obedecer. Nos dias de hoje, qual é o ato que temos que fazer? Pegar e matar um cordeiro e ficar passando na porta o sangue? Não, é o ato de obedecer, reconhecer Jesus como Salvador, descer as águas, nascer da água e do Espírito, mortificar a nossa carne, fazer a vontade de Deus, não a nossa, né? E por fim, o sétimo ponto é: o cordeiro da Páscoa devia ser comido juntamente com pães asmos, uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza o pecado e corrupção, né? Mateus 16:6, Marcos 8:15 fala do fermento. Esses pães asmos, o pão asmo é pão sem fermento, representava a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, o mundo e o pecado. Semelhantemente, o povo redimido por Deus é chamado para separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se exclusivamente a Deus. Que maravilha! Não dá para servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou serve Baal. Ou serve a Deus ou serve o mundo e a carne. É o que a Bíblia diz, né? E mais um detalhe, quando Deus mandou comer a carne da ovelha, isso foi totalmente abominável ao povo do Egito, porque eles não sacrificavam os animais. Sacrificava ser humano, mas não... Tá entendendo? Os animais não. Quando o faraó falou assim, vocês querem adorar o teu Deus, vocês podem ir. Moisés sempre falava, não,
A gente não vai sem levar os animais. Existe até uma passagem que Moisés fala, nenhuma unha ficará, nenhuma unha de animal ia ficar. Para adorar a Deus, até o casco do boi, da ovelha, tinha que ir para adorar a Deus. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus.